Eu não dou água. Bastante. Boa tarde para você que nos acompanha hoje. Nós temos, na verdade, um momento muito especial que se inicia agora e prosseguirá até às 16h30. Nós estamos com pessoas super especiais que estão entrando agora, ao vivo, em nossa sala. Na verdade, é uma continuidade de um trabalho que o Núcleo de Sustentabilidade do Programa Empreender da CIF deu início há 15 dias. Há 15 dias? Há 15 dias que nós estamos trabalhando em cima de um processo de inspiração, de disseminação do conhecimento ao setor econômico, ao setor de empresariado, aqui na região de Foz do Iguaçu, região oeste, região nacional. E nós temos aqui a grande honra de receber a socióloga Moema Wieser, a professora doutora Suelen Maiara e o jovem representante da Carta da Terra e coordenador do Coletivo Educador Ambiental aqui de Foz do Iguaçu, JP ou João Paulo Ângelo. Primeiro, o meu boa tarde, com muito afeto, com muito carinho para vocês três. Vocês estão bem? Tudo certo? Vocês querem fazer uma saudação breve aí para todo mundo que já começa a nos acompanhar? Quem gostaria? Pode ser. Boa tarde a todos e todas. Nós estamos aqui de novo, né? Gostaria de agradecer mais uma vez o convite do Núcleo de Sustentabilidade da CIF. Minha boa tarde a todos e todas. Nós estamos na semana da celebração dos 20 anos da Carta da Terra, esse documento planetário tão importante para todos nós. E estar nesta live hoje com a Moema, que é uma das grandes facilitadoras da Carta da Terra no mundo, é uma grande alegria e é por isso meu agradecimento especial ao Núcleo de Sustentabilidade da CIF por promover esse espaço onde podemos também falar sobre esse documento importante e estarmos com a Moema Wieser. Boa tarde, Maria. Pode falar, Boa tarde, Maria Ângela, Suelen e João Paulo, e boa tarde a todos e todas que nos ouvem e nos veem. É uma alegria grande estar aqui na nossa região, sabendo que num período tão difícil, onde a gente não pode se encontrar pessoalmente, fisicamente, né? Esses meios de comunicação de que a gente dispõe podem nos facilitar encontros tão importantes como esse que estão sendo promovidos pelo Núcleo de Sustentabilidade da CIF. Ok. Só para a gente poder se situar e atualizar você que começa a nos acompanhar aqui no Núcleo de Sustentabilidade, na verdade, essa live ocorre atendendo a pedidos. Nós vamos nos inspirar hoje de um jeito diferente. Nós vamos conversar sobre uma história, sobre legados, sobre propósito na prática. Nosso entendimento hoje é de que ouvir Moema falar, trazer, narrar sobre a sua própria trajetória de vida e seus valores, com uma lucidez fantástica, com mais de 8 décadas de vida, de experiência, de compartilhamento, de conhecimento na área de educação ambiental. E ela hoje mais atual do que nunca em suas reflexões, ponderações. Isso para nós significa refletir sobre as possibilidades de realização que todos nós possuímos. Moema é uma pessoa muito acessível, né? E cada vez que eu converso um pouco mais com ela, não sei se isso ocorre com Suelen e JP também, mas cada vez que eu converso, eu penso da seguinte forma: puxa vida, a Moema com essa tranquilidade, essa simplicidade, fez tanto, né? Cresceu, evoluiu, se transformou. A cada dia ela vem buscando estar sempre up to date com tudo que ocorre, sem perder os seus valores do ponto de vista de humanidade e de cuidados ambientais.
Se a gente pode, se ela pode, de repente a gente pode fazer isso, e qualquer pessoa pode se aproximar, a gente pode estar compartilhando o que sabe. Todas as pessoas que, de qualquer maneira, desejam dividir os seus saberes e os seus fazeres, elas têm condição de estar produzindo isso se nós dermos espaço, se nós fizermos escuta ativa. Então, o trabalho da coletividade, da educação coletiva, é muito encantador. E hoje a gente quer trazer isso para você exatamente porque o que nós mais precisamos, uma das coisas que nós mais precisamos nesse momento de pandemia, de cuidados sociais, nós em relação a nós, em relação aos outros, é exatamente esse aspecto, né? Da empatia, de saber discernir, de saber ouvir, e principalmente de saber como fazer para poder ajudar, ou como é que a gente pode transmitir conhecimento, como é que nós podemos aprender com os outros. E qualquer pessoa pode aprender, qualquer pessoa pode ensinar. Né? Moema fala muito isso, e hoje ela vai entrar mais fundo, gente. Para quem não conhece Moema Wieser ainda, ela é uma socióloga brasileira de Caxias do Sul, ela é escritora, educadora popular e ambiental, ela é pioneira no Brasil, comprometida com projetos de grande impacto ao longo de toda a sua vida. Moema foi exilada no período do regime militar em 1973. Ela viveu e trabalhou em vários países diferentes, entre eles Peru, México, Inglaterra. Em 1976, ela publicou a sua obra, que muitos consideram uma obra-prima, mas na verdade foi a obra que abriu as portas para o panorama internacional. Ela publicou uma obra com a titulação Se Me Deixam Falar, Domitila, que foi baseado numa história real da militante feminista e operária boliviana Domitila Barrios de Chungara, a quem ela conheceu em 1975, um ano antes, durante o evento do Ano Internacional da Mulher lá no México. Em 1979, houve anistia, Moema voltou ao Brasil, e em 1980, na sequência, ela fundou a Rede Mulher de Educação. E ela também foi fundamental na construção coletiva da Carta da Terra e da documentação da educação ambiental no Brasil na ECO 92. Em 2005, ela foi indicada pelo Brasil para o Nobel da Paz, e em 2007 ela recebeu o diploma Berta Lutz do Senado brasileiro. Berta Lutz era filha do fundador, né, de um dos maiores pesquisadores brasileiros, Adolf Lutz, e esse prêmio é concedido a mulheres que têm oferecido relevante contribuição na defesa dos direitos da mulher e questões do gênero no Brasil. Exatamente porque Berta Lutz também foi uma das pioneiras no Brasil nesse quesito. Então, eu não falei quase nada, gente, sobre Moema, mas dá para perceber, assim, ela não parou a vida inteira, ela tem uma intensa, uma resiliente, uma inspiradora história de vida. E conosco, acompanhando novamente e sempre agradecendo, nós temos a professora doutora Suelen Maiar Oliveira. Ela atua no curso de Relações Internacionais e Integração da UNILA. Atualmente, ela trabalha com temas de meio ambiente e relações internacionais para diplomacia e educação ambiental. A Suelen é cofundadora e atualmente pesquisadora no Observatório Educador Ambiental Moema Wieser, na linha de pesquisa de acervos culturais ambientais. Então, vejam, existe aqui em Foz do Iguaçu, na UNILA, um observatório educador ambiental que traz, resguarda e procura amplificar toda a obra que foi iniciada por Moema Wieser nessa área do conhecimento. Então, vale a pena a gente conhecer, travar mais contato, quem tem o perfil, quem tiver interesse. Ele é aberto à comunidade. O João Paulo Ângeli também está conosco. Ele é o jovem líder da Carta da Terra, ele é educador socioambiental já há anos, e apesar de muito, muito novo, ele é uma pessoa que literalmente se entrega a isso, ele é extremamente comprometido, ele é gestor do Coletivo Educador de Foz do Iguaçu, sempre, presidente do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, Regional Sul 2, e coordenador da Comissão Nacional de Juventude do CNLB. Então, como vocês podem perceber, nós só temos hoje aqui, literalmente, feras, né? No bom sentido. Feras do ambiental, feras da educação, feras de tudo aquilo que a gente procura trazer para vocês aqui nas lives. Então, nosso principal compromisso é inspirar, e essas 3 pessoas, os 3 convidados hoje, eles vão ter muito para compartilhar conosco. Aliás, JP,
Antes de mais nada, né? Até antes de dizer que tudo isso aqui está baseado numa biografia que foi escrita por uma jornalista sobre a própria Moema, nós tivemos o início das festividades, né, da Carta da Terra, a nível internacional, e eu sei que JP e Moema participaram brilhantemente. Eu queria só que vocês falassem rapidamente sobre isso, depois a Suelen, por favor, fala um pouquinho da biografia e vamos entrando já com as perguntas e tudo aquilo que o nosso público vem pedindo para a gente poder extrair de conteúdo aí da Moema, do JP, tá certo? Vamos em frente. JP, conta pra gente aí, Moema, como é que foi o Festival da Carta da Terra? Ou como está sendo, né, tudo isso? Eu começo e a Moema complementa, porque ela vai trazer elementos importantes. Eu tenho a alegria de ter sido indicado ou levado à Teia da Carta da Terra do Brasil, esse comitê importante da Teia da Carta da Terra, pela Moema, que aí fez um esforço para que eu estivesse lá, e acabou que eu fui para o GT de construção do festival. Então éramos em 5 pessoas responsáveis pela gestão e pela organização do Festival da Carta da Terra. E aí eu tive a alegria de participar de todo esse processo de construir um festival para celebrar os 20 anos da Carta da Terra. Festival esse que foi internacional. Nós tivemos mais de 80 mil visualizações entre YouTube, Facebook. Um festival que contou com nomes importantes do cenário internacional e nacional, como Capra, como cantores, atores, atrizes, pessoas de muita referência. Inclusive, eu acho que a nossa maior alegria foi quando até o Papa soube do nosso festival e mandou uma carta de saudação e de compromisso com a Carta da Terra. Então a gente se sentiu muito mais do que um festival qualquer, mas se sentiu fazendo algo para a história da Carta da Terra, como um festival que ficou realmente marcando a vida de muitas pessoas que participaram e assistiram. Só queria lembrar que ele ainda continuará disponível no YouTube e que podem acessar lá nas páginas da Carta da Terra Internacional, que vocês podem acompanhar ele todo. São 3 horas, mas são 3 horas leves, bonitas, de muita gente importante, de música, de amor e de muita vibração positiva para a Terra, esse planeta tão importante que nos dá sustento, que nos alimenta, que é vida, né? Moema. Então, para mim foi uma grande alegria o JP ter aceito, né, o convite que eu fiz, e também convidei a Luciana da UNILA, né, para o observatório estar também lá presente, e a André Vieira, que é de São Sebastião, lá de São Paulo, mas que tem um trabalho muito bonito de comunicação, porque eu sempre tenho assim um certo, como é que eu vou dizer, não é problema, não é, acho limitante a gente ficar só numa questão assim pontual, né? Que é um esforço tão grande, por exemplo, chegar nós da sociedade civil, né? Chegar a esse evento, né? De um festival da Carta da Terra com pessoas do mundo inteiro. A Vandana Shiva falou também lá da Índia, teve o outro senhor muito importante, o Groth, que nos falou de lá da Austrália. Nossa, num momento de pandemia, onde todo mundo é obrigado a ficar em casa, ao mesmo tempo a gente parece que sentiu como é possível a gente se unir e se perceber como habitantes de uma mesma casa comum, o nosso lar, nossa casa comum. Mas a minha intenção, quando eu indiquei essas 3 pessoas, que são 3 instituições, e também indiquei a 3 redes de educação ambiental, era para que esse festival, né, chegasse a ser o ponto de chegada de um processo, mas o ponto de partida para um outro processo. E eu fiquei muito feliz que, no decorrer dessa preparação, né, a Andréia, junto com o JP e também a Luciana e eu, já preparamos, né, um formulário, um questionário, que todas as pessoas estão convidadas a preencher, e que é um questionário que leva as pessoas a lerem a Carta da Terra
e responderem o que é que eu estou fazendo que coincide com, principalmente com algum dos princípios da Carta da Terra, que são 16 princípios, né? E às vezes as pessoas estão fazendo, nem conheceram o texto da Carta da Terra, mas encontram nela uma referência. Eu achei tão lindo uma menina de 11 anos de Londrina, que falou, né, que tinha uma tarefa para fazer, e ela queria fazer alguma coisa na linha da sustentabilidade, e começou a ler vários documentos, e quando ela leu a Carta da Terra, ela ficou tão empolgada que ela fez todo o projeto dela a partir dos valores da Carta da Terra e fez um projeto, né, de um parque, né, com todos os elementos da sustentabilidade. Então, assim, acho que esse é o grande nó da questão, né? Como é que a gente pensa, inclusive, eventos de tanta importância como o ponto de chegada e o ponto de partida para um outro movimento, para ampliar o movimento criado. E isso faz parte também, né, de tudo que nós fazemos na educação socioambiental. Às vezes é difícil fazer entender, né, mas cada vez que eu tive que participar de eventos e eventos, sempre insistia, bom, quando acaba o evento, o quê? O que é que continua? Porque senão um evento vira evento, né? O vento vem e vai. E nós achamos que a educação, a autoeducação, a educação coletiva é uma história sem fim. E a gente tem que ser capaz de capitalizar ao máximo, né, toda essa energia e tudo que significa de trabalho. A gente preparar um evento, no caso ali era o festival, mas como é que tudo aquilo que a gente chegou a canalizar tem um momento posterior, onde a gente amplia, onde a gente aprofunda, e onde a gente cria mais sinergia ainda. Nesse caso, era em relação aos princípios da Carta da Terra. Então, eu vou dizer já para a Mariângela que em algum momento a gente vai lembrar aqui, não sei como é que está o formulário agora, mas é uma coisa importante que aqui na nossa região, né, a gente tenha bastante retorno, porque até eu comentei em um certo momento com a Mariângela o que eu percebo, de maneira geral em todo o país, né, mas aqui também, quanta coisa boa está acontecendo, quantas iniciativas já existem de todo tipo, em relação à agricultura agroecológica, em relação à recuperação, né, de estragos que foram feitos no meio ambiente, em relação à preservação de espaços que nós temos, em relação à criação de comunidades de aprendizagem, mas como ainda nós não chegamos a trazer isso, né, para que essa visibilidade nos faça sentir-nos mais juntos, e tudo isso pode nos fortalecer. Então, eu acho que esse é o espírito que eu acho que é o espírito forte, né, também de todos os que se dedicam à educação popular, à comunicação popular e à educomunicação, ou seja, né, a educação socioambiental, aproveitando tudo que nós já temos de possibilidade através dos meios de comunicação. Não digo os meios de comunicação comerciais, oficiais, né, mas muitos outros meios que a gente mesmo está criando. Bom, teria muita coisa para falar da Carta da Terra, em outro momento também se pode falar. Agora era só do festival, né? Não, na verdade, eu entendo esse Festival da Carta da Terra numa condição de continuidade, Moema. Sim. Porque é muito interessante, eu não consigo me esquecer. Em 92 eu estive lá na época, eu dei uma palestra lá, eu era muito jovem, mas fui convidada, dei uma palestra por uma instituição na qual eu voluntariava, lá no Rio de Janeiro, e eu nunca mais me esqueci daquele evento, e não foi vento, não sobrou só vento, mas a energia daquele movimento que se formou ali, a integração dos povos, eu nunca mais me esqueci. Eu acho que talvez tenha sido uma das grandes atividades ou um dos eventos que mais marcaram, inclusive, a minha trajetória de vida. Eu nunca me esqueci daquilo, eu sempre me inspirei naquilo, eu sempre dizia assim, eu dizia assim, né, quando eu crescer, eu quero ser desse jeito, eu quero ser
sem fronteiras, eu quero estar de ser humano para ser humano, independente de qualquer outro aspecto. E eu venho me esforçando ao longo desse tempo nesse sentido. Mas não dá para esquecer. Eu acho que quando vocês falaram do Festival da Carta da Terra, agora, né? Relembrando todo o trabalho da Rio 92, né? Eu só fiquei pensando, eu falei, nossa, a semente vingou, né? Porque aquilo foi uma semente, Moema. Desculpa a analogia, foi inevitável. Mas, assim, aquilo foi uma semente gigante, né? Plantada a tantas mãos, você estava lá no trabalho, sabe? De formiguinha, mas puxando também tanta gente. Saiu a Carta da Terra, né? Todo mundo junto, saiu a parte da educação ambiental. E hoje a gente tem um acolhimento, um fraternismo em relação ao que ficou daquilo, né? E olha que tantos desafios existiram, né? Porque nada foi fácil depois da Rio 92, absolutamente nada, né? E hoje a gente enfrenta também muitos desafios, as dificuldades continuam, e o pessoal é resiliente, né? A Terra é resiliente, a gente está junto nisso. Então, eu tenho uma memória afetiva em relação a tudo isso que me influenciou diretamente até hoje, né? Na minha vida. Então, eu fico muito contente de ouvir o JP falando, que é de uma geração mais nova que a nossa, né? Você, que estava lá também. Assim, é inesquecível. E eu acho que a gente tem que continuar propagando o máximo que nós pudermos os valores, a essência de todo esse processo da Carta da Terra. E eu queria que vocês trouxessem um pouquinho da Carta da Terra, dessa inspiração toda, que a Sueli, inclusive, acabasse trazendo a questão da própria biografia, porque tudo foi baseado, né, na biografia, a Carta da Terra está lá, o que é que você sente, pensa disso também, você que estuda tanto, pesquisa tanto. Já que a gente está nesse tema, né, eu ia sugerir essa pergunta, que você foi uma das articuladoras do movimento, do processo de construção da Carta da Terra. Então, seria muito bom para a gente ouvir, né, um resumo aí de como foi articular esse processo e como que você acha que esse documento hoje, ele pode inspirar o nosso trabalho, né, assim como ele inspirou a Mari, e o trabalho do Núcleo de Sustentabilidade também. Mas antes disso, antes de você responder, a gente já podia divulgar para todo mundo, né? A biografia da Moema é uma autobiografia que ela escreveu a partir das perguntas e do diálogo com a jornalista Tereza Moreira. Ela, aqui em Foz do Iguaçu, ela está à venda na Livraria da Epígrafe e lá em Toledo, na Livraria Mais, né, Moema? Sim. Então, acho que vale a pena conhecer, porque aqui a Moema explica melhor, né, Moema? Está mais explicado como que foi esse seu processo na facilitação desses, não só da Carta da Terra, mas de outros tratados, né, em relação à educação ambiental e à sustentabilidade. Então, se puder falar um pouquinho para a gente, vou deixar aqui. Foi no bojo, né, de todo o processo da Rio 92 que aconteceu essa construção da Carta da Terra. Eu acho muito importante, assim, como educadora, né, a gente pensar não só no resultado, que é esse texto final, que é o texto que foi aprovado, né, pelas Nações Unidas através da Unesco, mas o que foi o processo de construção. Eu mesma participei no ano de 1991 e 92, mas havia mais do que um rascunho, diria, né, da Carta da Terra trazido por grupos diferentes, porque foi um processo que foi desencadeado no mundo inteiro. Só que não havia capacidade ainda dos governos que compunham a conferência oficial adotarem esse texto como um texto oficial das Nações Unidas. Então, a Carta da Terra continuou circulando e logo depois, né, da Rio 92, outros grupos foram criados e foi, acho que em 94, que Maurice Strong, junto com o Gorbachev, né, que era naquele momento o presidente da Cruz Vermelha, da Cruz Verde, perdão, a Cruz Vermelha é outra coisa, da Cruz Verde, pensaram em relançar a Carta da Terra, e isso se tornou realmente um movimento. Muita gente dos vários continentes deram contribuições, nós tivemos seminários,
cursos, eventos de todo tipo. E aqui no Brasil, inclusive, lá na Chapada dos Guimarães, teve como um símbolo, né, do Centro Geodésico da América do Sul, a gente teve um encontro dos eventos, dos movimentos de toda a América Latina, para trazer contribuições, para trazer ideias, para trazer propostas, para trazer interrogações a respeito do que poderia ser esta Carta da Terra. Depois foi constituído um grupo, né, para redigir a Carta da Terra e um conselho que seria aquele que trabalharia os documentos de tal maneira a se chegar a essa síntese, né? Mas eu vejo assim, a gente não sabe quantas mil pessoas, mas foram muitas milhares de pessoas e instituições que participaram desse processo. Então, isso eu acho que tem um valor em si, essa questão de ser um documento que emergiu da sociedade, que trouxe, assim, nesta síntese final, né, os anseios e a compreensão de muita gente que já estava nessa onda, como se diz, né? E dentro desse conselho é bom lembrar que para a América Latina, né, porque havia das várias regiões do mundo, nesse conselho a pessoa que foi escolhida para participar foi a Mercedes Sosa, né, que era realmente uma figura paradigmática aqui no nosso continente todo, né? Muito mais do que ser uma exímia atriz, cantora, né? Mercedes Sosa era muito comprometida com as causas sociais, né, e com a libertação dos nossos povos da ditadura. E quando a Mercedes Sosa faleceu, então foi indicado Leonardo Boff, o nosso Leonardo Boff, que é uma pessoa assim extremamente sábia, né, e também totalmente comprometido com a causa da libertação dos povos, muito mais do que o combate à pobreza, sempre eu digo, né, essa partilha da abundância que existe na terra e o cuidado da terra. E o Leonardo Boff, então, compôs essa comissão até a aprovação final do texto, né, que daí foi levado para as Nações Unidas. Então, acho que a gente não pode... Claro que nós estamos comemorando 20 anos da Carta da Terra enquanto um documento aprovado, mas não dá para esquecer assim, como é que ele foi feito. Ele não foi o fruto de meia dúzia de cabeças ilustres, né? Ele foi o fruto de um grande mutirão planetário, né? Que depois dele, né, teve esse trabalho de síntese, e por isso ela tem, eu acho, um grande valor, né, também em si, por representar esse anseio da humanidade que está a fim de entrar nesse novo processo civilizatório, onde os humanos repensam também, né, como humanizar-se mais, e só serão mais humanizados se puderem ser capazes de entrar mesmo na comunidade de vida, respeitando os outros seres que são humanos e também os não humanos, né? E eu acho que esse é o espírito da Carta da Terra, né? E é por isso que é tão importante também a gente não esquecer algo que sempre nós repetimos. A Carta da Terra foi pensada e ela é um documento e um movimento. Então, nesta forma de pensar é que também se situou o festival, né? Que ele lembra, né, que a Carta da Terra não é um documento a mais, nós já temos documentos demais, né? Se a gente vai lendo todos os documentos que nós temos das Assembleias das Nações Unidas, os documentos que nós temos assim em termos de convenções de todo tipo, mas a distância entre o que foi declarado e o que é praticado está sendo grande demais. E eu tenho falado nesses dias, né? Parece assim que a Carta da Terra está precisando de uma resposta. E não é por nada que a gente parece que foi levado a parar e pensar que resposta nós damos para tudo isso que está contido nos princípios da Carta da Terra. São 16 princípios, né? Divididos em 4 grandes blocos, né? O primeiro grande bloco é esse que eu já mencionei. Nós temos que parar de pensar-nos de uma maneira sempre antropocêntrica, né? De que o ser humano é o e ninguém mais, né? Nós temos que nos pensarmos enquanto espécie humana ligada a outras espécies que são parte da comunidade de vida.
E aí, em função desta concepção, né, a gente vai logo passar para pensar de como cultivar a integridade ecológica, né, que é o segundo grande bloco de princípios, como a gente, através de se pensar a integridade ecológica, vai avançar no caminho da justiça socioambiental e, finalmente, como é que nós conseguimos chegar ao que nós desejamos, que é um mundo onde reina a democracia, a não violência e a paz. Então, eu, assim, queria de entrada, né, todas as pessoas que estão participando, certamente muitas conhecem a Carta da Terra. Quando eu trabalhei ali nesse programa do Cultivando Água Boa, né, nós conseguimos que a Carta da Terra e o Tratado fossem os nossos dois documentos de base para o trabalho de educação ambiental, e a gente ter feito muitas coisas, inclusive havia uma mística que abria sempre os eventos do programa, e as crianças e pessoas idosas faziam uma mística relacionada com os princípios da Carta da Terra. A gente trabalhou isso nas escolas, trabalhou nos coletivos educadores, algumas empresas também, timidamente, mas entraram também para entender do que se trata, e acho que tudo isso tem que ser muito, muito mais aprofundado, sabe? Porque é muita coisa que está contida nesses princípios. E ontem eu estava na abertura de um trabalho grande do Instituto Socioambiental, que é um trabalho de educomunicação, um programa novo que eles vão ter todas as quartas-feiras. E é impressionante como o Oscar Rivas e o Elias comentavam, né, que está tudo dito já na Carta da Terra, né? O que precisa, respondendo já de antemão a uma pergunta que me fizeram, que eu vou estar conversando numa live amanhã, o que é que tem que acrescentar? O que é que tem que revisar? Eu acho que primeiro vamos praticar. É da nossa prática que vai emergir ou não a necessidade de acrescentar algo. Eu penso assim, que aí estão os princípios, né? Mas a colocação dos princípios em prática através de diferentes ações dos mais variados tipos é o que nós vamos fazer, né? E aí, cada quem, como eu sempre costumo repetir, né? A partir do lugar que ocupa na sociedade, independente de ser um estudante ou um professor universitário, independente de ser uma pessoa comprometida no movimento social ou de ser um empresário, sabe? A gente tem que estar pensando, sim, com a minha formação, com a formação que eu tenho, com a idade que eu tenho, com o espaço que eu tenho, o que é que eu posso estar fazendo aqui junto com outros, né? E criando a interlocução entre os vários atores sociais, que eu acho que esse é um grande desafio que nós ainda temos, né? Eu sempre trabalhei mais a partir de movimentos sociais e de ONGs, e tive a oportunidade também de ser consultora para órgãos públicos, né, prefeituras, empresas, mas como é difícil essa interlocução, porque cada quem está centrado só muito no que eu faço, o que o outro faz é o dele. E não é assim. É na interação que nós vamos conseguir criar esse caldo cultural novo, né, que vai nos levar para novas práticas, onde cada quem vai atuando a partir daquilo que faz, mas sabendo que isso está ligado com o que outros também fazem, né? Então é isso. Não sei se daria para dizer tanta coisa aqui. Eu acho Moema. assim, só uma coisinha só que da Rio 92, né? Eu tive, paralelamente a esse trabalho que eu participei da Carta da Terra, em 97, antes que ela fosse já aprovada pelas Nações Unidas, a gente teve aqui no Brasil um seminário que era a Carta da Terra na perspectiva da educação, porque a gente vê que ela é um documento, um super documento, que pode nos ajudar muito, né, a trabalhar independentemente do que seja o espaço educativo, pode ser educação formal, pode ser educação não formal, pode ser educação informal, pode ser educação midiática, né? Os princípios e valores estão ali, né? Então, junto com esse documento, eu vejo assim,
a gente trabalhou na perspectiva da educação e insistiu muito de como fazer da Carta da Terra, né, um instrumento de educação sobre essa questão dos princípios e valores, tipo assim, como é que ela pode embasar tudo que nós fazemos em qualquer área de educação em que a gente esteja. E junto com esse trabalho da Carta da Terra, eu tive o privilégio, eu diria, né, de facilitar o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global. E também foi um trabalho muito lindo, né? Eu, naquele momento, coordenava um programa do Conselho Internacional de Educação de Adultos, e o Conselho tem centros afiliados em todo o mundo, né? Em 8 regiões, eram mais de 300 centros, e a gente fez também, não do mesmo tamanho da Carta da Terra, né? Mas a partir dos centros ligados ao ICAI, ao Conselho Latino-Americano, e os da Ásia também, fizemos também um trabalho participativo, e foi o mesmo processo, né? O tratado veio como resultado de todo um trabalho feito no âmbito do mundo, e nós tínhamos muito menos meios de comunicação. Eu lembro muito bem que foi nesse processo que um dia, né, a gente chegou lá e me ensinaram como é que eu podia mandar um fax para os vários grupos, né? Na hora que eu mandei o fax, eu disse, meu Deus do céu, que coisa de louco, vai receber agora, né? Só que depois veio também o computador, e não posso esquecer a reação que eu tive quando eu mandei o meu primeiro e-mail, e disseram, não, já chegou na Grécia, já chegou no Paquistão. Era impossível para mim, sabe, entrar, que era tão fácil assim, chegou do outro lado do mundo, chegar do outro lado do mundo. E a gente no Brasil estava tão atrasado ainda, que o governo não foi capaz de ser a instituição, né, assim, que pudesse colocar toda essa questão da comunicação virtual para o mundo todo, e foi o IBASE, o instituto que tinha sido criado pelo Betinho, né, quem propiciou essa ajuda para que se tivesse esse meio de comunicação virtual na Rio 92. Está logo aí, né? É impressionante como o mundo mudou. Nós somos agora, assim, uma geração, vocês novos, eu acho tão incrível, né? Como estão já dentro disso desde que nascem, né? Para nós foi diferente. Mas, voltando àquela questão que eu falava da Carta da Terra como documento em movimento, foi o mesmo espírito que repercutiu no Tratado de Educação Ambiental. Então, logo depois da Rio 92, aqui no Brasil, nós criamos o Instituto ECOAR para a Cidadania, que foi o primeiro instituto, a primeira ONG que foi criada com essa perspectiva da educação popular socioambiental. Da mesma forma, foi criada a REBEA, a Rede Brasileira de Educação Ambiental, que hoje tem muitas pessoas e instituições que fazem parte, né, em vários aspectos, né, em vários lugares do território brasileiro. Então, aí a gente vê a continuidade. E, para nossa alegria, para todos esses grupos, né, e instituições e pessoas que compõem a REBEA, como também a REAPOP, que é da Educação Ambiental e Políticas Públicas, e também a AMPEA, que é a Articulação Nacional de Políticas de Educação Ambiental, a Carta da Terra e o Tratado de Educação Ambiental são os 2 pilares que nos orientam. Então, acho que é bom a gente ter isso, né? Não precisamos inventar a roda, não precisamos partir do nada. Nós temos documentos planetários que vieram de uma construção coletiva e que nos orientam e que a gente tem que pôr em prática. Claro que existem detalhes ou situações novas que a gente tem que ir criando, né? Mas estão lá nos princípios, né? Que a gente tem que dar nome, né, àquilo que está acontecendo agora e pensar com relação a quais princípios a gente está precisando aplicar o que nós estamos vivendo nesse momento, por exemplo, né? Moema, eu disse que... É uma
uma história sem fim, né, JP? Mas é uma história que nos dá base para uma reflexão muito mais ampla, né, de que Sim. as pessoas têm a impressão que esses documentos, às vezes, né, nascem do nada para o nada, de cabeças únicas, mas não é. Eu acho que o bonito é de que a gente possa conhecer esse processo todo e assimilá-lo como parte de um processo que integra muita gente, muita reflexão e, acima de tudo, muita intencionalidade de fazer a diferença, né, de várias partes do mundo, né? É um elo que se cria, né? E aí é sobre essa intenção de fazer a diferença que eu queria fazer ainda sobre a Carta da Terra uma pergunta e o tratado. Acho que essa intersecção sobre o tratado e a Carta da Terra, entre o tratado e a Carta da Terra, é muito importante, porque a gente pode assimilar a educação ambiental e todo esse trabalho como embasado unicamente em documentos que são a diferença no mundo, né? Que são esses dois. Mas eu queria só provocá-la a reflexão sobre o Pacto Intergeracional. Eu sei que a CIF também tem todo um trabalho com a juventude empreendedora. Então, esse diálogo intergeracional, como é que a gente traz para a perspectiva hoje esse debate entre gerações e a importância dele? E, continuando a pergunta, como é que a gente leva essa reflexão da Carta da Terra tão integrada, tão articulada entre os processos da transformação para dentro dos espaços comerciais, né? Por que um empresário, por exemplo, da indústria têxtil, deveria falar sobre a Carta da Terra ou deveria praticar seus princípios, por exemplo, né? Eu disse no festival que a Carta da Terra ela é anúncio e denúncia, né? Porque eu acho que é isso, né? Primeiro ela denuncia uma realidade, mas ela também propõe a mudança, né? Acho que era isso que eu queria perguntar. Bom, sobre essa questão do pacto intergeracional, eu acho fundamental que a gente pense nisso, porque existem, né, nessa busca do conhecimento relacionado com esses princípios, né, da questão da comunidade de vida, eu acho, assim, mais do que nunca, a necessidade de nós, pessoas adultas, aceitarmos de nos reciclarmos, né? Porque muitas vezes a tentação, e em muitos lugares, aqui na região eu vi isso também, é até cômico, né? Mas numa das reuniões que nós tivemos cultivando o amor, um secretário do meio ambiente disse, vamos parar de perder tempo, tem que ensinar para as crianças, vai para a escola, porque nós adultos não temos mais conserto. Eu disse, o senhor me desculpa, mas eu me considero reciclável, sim. Porque se a gente não tem essa atitude, a gente não vai longe, né? Quanta besteira eu fiz da minha vida por não saber da questão ambiental, por exemplo, né? Eu lembro quando eu estava muito envolvida com o movimento de mulheres, né? Mas não tinha essa preparação e essa visão sobre a questão do meio ambiente, né? Quanto trabalho social que nós fizemos, mas que foi um estrago ambiental. Só para dar um exemplo, né? Assim, o negócio era ter estradas boas, ter ruas melhoradas, né? Asfalto, asfalto, asfalto e telefone comunitário. Eu tive alguns anos que eram as duas grandes reivindicações para a periferia de São Paulo, né? E as mulheres sempre estão na frente de tudo que é comunitário, né? Mas, olha, a gente ajudou a estragar córregos que ainda tinha lá na região, a bica da cidade, de um lugar que era bem importante para todo mundo, onde o pessoal ia recolher água, também desapareceu. Gente, é muito, muito estrago que a gente, sem querer, faz quando não tem consciência. Uma vez também eu estava num evento, foi até lá no Espírito Santo, na sua terra, João Paulo, e eu lembro que tinha uma grande discussão sobre a questão dos manguezais. As mulheres que lidam com o mangue e dizem, né, ela é a maternidade dos peixes, né, tem que cuidar muito dos manguezais. Mas um menino que se sabia o mais revolucionário de todos, né, ele disse, bom, gente, nós temos que escolher ou é o ser humano ou são os... como é que é? Ou é os peixes ou é o ser humano.
é uma divisão completamente dicotômica, né? Que não tem nada a ver com aquilo que é uma reflexão a respeito da questão ambiental e a respeito de até onde o ser humano pode entrar nesses espaços ou não. A mesma coisa que aconteceu ainda a respeito do mangue, né? Lá no Nordeste, até dentro da mesma classe social, né? Os homens queriam, porque queriam vender terras próximas, né, ao mangue, para construir vários prédios, né? As mulheres se opuseram, porque elas disseram, é daqui que a gente está tirando a nossa sustentação, né? Então, eu vejo assim, é muito importante que nós, pessoas adultas, aceitemos de aprender até das nossas ignorâncias, né? E a gente se refaça e a gente consiga se reconstruir dentro desses princípios e valores que já alimentam tantas pessoas. Eu acho isso muito importante, assim, da questão da aprendizagem, né? Muitas vezes eu falo assim, por exemplo, uma pessoa que é eleita vereadora, pode ser prefeito também, não é porque foi eleito vereador ou vereadora que sabe tudo, né? Quanta propositura ridícula, estúpida, né? E às vezes avassaladora com relação à questão ambiental que passa pelas nossas câmaras municipais. Por quê? Porque as pessoas não aprenderam a aprender e saber que a partir desse lugar eu não posso votar de qualquer jeito, né? E a mesma coisa com os prefeitos, mas existe uma coisa assim do poder que eu acho que, como é que eu diria? Faz a pessoa ficar cega às vezes, né? Como se tendo poder tem que saber. Não, tem que ter a humildade de dizer eu vou aprender, vou saber, vou verificar se o que eu estou pensando é o certo ou não. Então, eu acho que isso é uma coisa assim bem importante daquilo que você está falando entre gerações. Eu não gosto de ver cartilha para criança como se as crianças inventassem tudo. Inclusive, a primeira cartilha que eu ajudei a fazer aqui era muito linda, né? Era o produtor mirim, né? E aí, vamos divulgar a cartilha, 100.000 exemplares. Eu disse, gente, não dá para chegar com essa cartilha nas escolas se antes a gente não faz um trabalho com as professoras e professores, se antes a gente não faz um trabalho com as diretoras e diretoras de escola, porque é toda a escola que tem que estar envolvida, mas nós temos que saber. Primeira questão que a gente percebeu, os professores e professoras não sabiam produzir, não eram agricultores. Então, vamos fazer convênio com a Secretaria de Agricultura. E aí nós tivemos uma grande ajuda da Secretaria de Agricultura. Então, para ver assim como essa coisa da interconexão, ela é entre atores sociais e entre gerações. Eu acho que é muito importante a gente, nessa coisa que é tão típica também da educação popular, né? Pesquisar quais são os interesses, quais são as interrogações, e a gente ver, né, o que nós temos que aprender ou reciclar-nos em relação ao que a gente aprendeu, o que os jovens estão sentindo ou não sentindo, que também é uma coisa muito grave, né? A gente percebe muito isso, que parece que quanto mais instrumento de comunicação tem, né, menos parece que tem vontade de aprender, e que tem toda uma desesperança também que parece, né? E o que se vai ensinar para as crianças, mas tem que ser uma aprendizagem coletiva. Quem vai ensinar também sabe que vai aprender. E a gente aprende muito se a gente ouve aquilo que sai da expressão das crianças, dos seus desenhos, nas suas poesias, nas suas redações, e que às vezes é um caminho também para a gente chegar às famílias das crianças, aos pais, às mães, e a quem cuida dessas crianças em outros espaços. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. E muito mais, né? Ultrapassou. E você acha, então... Então, por isso... O inverso é o grupo, né? Quanto mais crianças, jovens, idosos, né? A melhor idade, quanto mais diversidade tem os grupos, mais fácil é esse despertar da consciência a partir do encontro com o outro, né? Não é que a gente esteja todos juntos, né? Mas eu digo assim, essa intercomunicação a respeito do que está sendo trabalhado, né? Eu mesma não fui para as escolas, né?
mas eu sei que ajudei bastante pelo fato de insistir nessa questão. Vamos primeiro trabalhar com os professores e professoras. Então, a gente fez cursos e tudo isso para chegar com a cartilha com as crianças. Né? Eu não digo assim de todo mundo estar junto no mesmo grupo, porque às vezes não dá, mas a mesma proposta estar permeando grupos de idades diferentes, isso é que é bom. Uhum. Acho também que os velhos poderiam dizer mais de coisas. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, porque quando começou essa pandemia, eu levei um susto e me deprimiu, sabe, de ver como a gente foi tratado realmente como descartável, sabe? Vamos escolher quem é que vai viver, quem é que vai morrer. Eu não quero morrer, eu quero podendo estar aqui com vocês e em outros lugares mais, se for possível. Tem que pensar bastante nisso. Talvez tenhamos menos tempo, né, para dedicar a vida no planeta, mas quem sabe a gente tem algum legado também a deixar e que pode ser útil aos que vão continuar depois, né? Oi, Emma, você falou de muita coisa séria. Teve uma hora aqui que eu comecei até a dar risada sozinha, porque você simplesmente assim, você passou pela área da educação, passou pela política, você passou pela área da educação ambiental, passou pela questão da sustentabilidade, passou pela cultura brasileira, que, de fato, se a gente for retroceder em termos de história, a gente vai perceber que existem determinadas características, talvez até pelos conquistadores, né, que nos conquistaram aqui, que chegaram ao Brasil, uma cultura que faz com que a gente tenha desenvolvido uma certa mania de jeitinho, né, de fazer a coisa de uma forma ou de outra, de repente não precisar ter um aprofundamento, de sempre ficar reinventando a roda, porque dessa forma eu me mantenho, às vezes, numa condição de poder, eu mantenho a coletividade na ignorância, eu me sustento, né, dentro de um outro contexto. E a gente verifica que isso não é o melhor para o planeta. Aliás, nunca foi. E, por outro lado, o Brasil tem tantos talentos, tem tanta criatividade, tem pessoas com ideias fantásticas, pessoas que estão, inclusive, modificando a sua realidade nas suas gerações. Você observa isso ao longo do tempo. Eu aprendo muito, inclusive, com quem nem está mais aqui. É uma coisa muito engraçada. Você estudando, você lendo, nossa, olha que pensamento atual. E é por isso que eu brinquei com você até na outra live, eu falei assim, caramba, esse Brasil é o país dos póstumos, a gente está com a Moema do lado, está aqui em Toledo, essa mulher é referência internacional, global, tem tudo, quer compartilhar, quer distribuir, não tem arrogância do saber, não tem pretensão nenhuma do ponto de vista de se manter em status de nada, quer dizer, gente, é um valor, é uma sabedoria, né? É a sapiência da vida com aquilo que ela vem aplicando, não é com aquilo que ela fala só. Por isso que todo mundo fica tão encantado, ela transpira, né? Essa verdade interior, ela transpira e fala assim, caramba, eu errei, eu acertei, eu não sabia, fui fazer de novo, eu estou aprendendo, estou aqui com vocês, continuo aprendendo, e eu acho que a Moema, depois que morrer, ela vai continuar aprendendo, não vai parar, Moema, não tem jeito, não tem temperamento, é do teu perfil, né? E o JP é do mesmo jeito, a Suelen é do mesmo jeito, é muito engraçado essas coisas, porque a gente percebe que tem que fazer uma mudança. Mas não dá para esperar que os outros façam a mudança. A mudança tem que começar por nós, e começa com a gente, com aquilo que a gente pensa, que às vezes eu vou reinventar a Carta da Terra, eu não vou, Moema. Quem já estudou a Carta da Terra um pouquinho sabe que ali estão os princípios essenciais para a preservação, para os cuidados, do ponto de vista da humanidade, dos seres vivos. Caramba, eu vou tentar aplicar aquilo, eu posso criar em cima daquilo, mas não está faltando nada. Eu, pelo menos, consigo perceber nada que tenha sido deixado de lado, com milhares de cabeça pensando aqui. Mas a gente pode sempre melhorar? Pode, né? Agora, por que a gente não aplica o que está lá? Essa é a questão, né? Porque tem gente que se apega, às vezes, a uma palavra, a um termo. Não é isso que precisamos agora. Vamos aplicar. Sabendo aplicar, daí vão emergir talvez outras perguntas. Essas outras perguntas, às vezes, estão já respondidas. Como é que a gente aplica? E são aplicações diferentes, né? Eu tenho uma ligação bastante forte com o pessoal da articulação do semiárido, né? É uma coisa tão incrível como... desculpe. É uma coisa tão incrível como essa frase, combate a seca no Nordeste,
mudou completamente a vida de milhões de pessoas quando se definiu pela convivência com o semiárido. Então, esse 1 milhão e quase 2 milhões de cisternas que foram construídas, cisternas para as casas e depois espaços também para a plantação, mudou completamente a vida das pessoas, né? Então, eu acho assim, tem que ver como aplica, né? Aquilo que a gente pode, de acordo com o que é, inclusive, o território onde a gente está. Eu penso assim, né? Adianta ter tanta água como ainda temos na nossa região e ter água suja? Né? Essa aqui é a questão. Adianta limpar de vez em quando o rio, se o município onde o rio vem antes suja tudo? A gente tem que ter uma interconexão de todo tipo, né? O mundo é feito assim, né? Nós é que ficamos muito divididos. E eu penso também, quando você fala da arrogância, gente, eu acho tão estranho alguém poder ser arrogante, porque no mundo tão complexo que nós vivemos hoje, como é que alguém pode ser arrogante? A gente sabe muito pouco. Por mais brilhante que seja no espaço acadêmico, por mais brilhante que seja, por exemplo, na direção de um país, mas tudo ainda é tão pequeno quando a gente pensa no que tem que ser a comunidade de vida e o cuidado da comunidade de vida como um todo. Então, eu acho que a humildade é um sinal até de inteligência. Eu acho que a gente tem que ser inteligente, né? E parte da nossa inteligência, eu acho que faz parte dessa questão de ser inteligente frente à situação, né? A gente ser também humilde. E humildar é um verbo bem interessante, porque quanto mais sabe, né? Eu não me lembro qual era o filósofo que dizia, né? Que sabe quem sa. A gente repetia muito isso, né? Quem sabe o que sabe que nada sabe, porque é demais, né, o que existe em termos de sabedoria a ser cultivada e nunca vão caber só numa pessoa. Moema, nós temos muitas perguntas, assim, mesmo formuladas ao longo da primeira live para essa, pelos membros do Núcleo de Sustentabilidade da CIF. Eu gostaria até de trazer algumas questões. Você já respondeu até algumas, mas algumas que foram trazidas pela Camila Muniz, que é uma das coordenadoras do Núcleo de Sustentabilidade. Ela queria saber, Moema, o que foi que despertou em você o interesse pelas causas femininas ou feministas e também pelas ambientais. Então, onde começou isso, Moema? Eu até escrevo isso lá no livro, eu conto, né? Quando eu fiz parte de uma comunidade religiosa, eu tive a sorte de ser convidada para fazer a revisão que o Vaticano II pedia para tudo, né? Da igreja, e havia um capítulo que era específico em relação à vida religiosa. E aí eu tive a oportunidade de fazer esse trabalho de revisão da comunidade à qual eu pertencia, que era uma congregação que estava presente em 14 países, né? Uma congregação de mulheres, né? Religiosas, que estava presente em 14 países e que tinha começado em 1650. E aí foi incrível como a gente foi descobrindo, né, qual era o carisma naquele momento, onde só existiam comunidades contemplativas, e eram as primeiras, junto com as vicentinas, né, as primeiras que começavam a fazer um trabalho junto às populações. Mas aí o que tinha acontecido, né? Em vez de manter o espírito, né, a gente tinha se aferrado muito à letra, aos códigos, às regras, às normas, né? E isso ficou muito evidenciado, e aí foi que eu percebi também, pelo fato de que eu fui, inclusive fui lá para a Casa Generalista em Roma, quanto a gente era oprimida, né? Enquanto religiosas, né? Mulheres, através do direito canônico e através dos homens lá do Vaticano, que comandavam o pedaço. Foi uma coisa muito forte que emergiu em mim. E aí eu me dediquei de corpo e alma para que a gente pudesse fazer uma revisão
e que a gente pudesse novamente, foi um processo participativo que durou 2 anos, né? Onde todas puderam se expressar e trazer sugestões a partir do tipo de vida, né, que era vivido por elas na Índia, ou nos Estados Unidos, em Madagascar, aqui no Brasil, e disso tudo a gente conseguiu fazer uma Assembleia Geral que modificou muita coisa no estilo de vida. E aí, desde lá, eu vejo que eu tive uma grande preocupação, né, com a questão de nós, mulheres, né? Mas eu não conhecia nada do feminismo, sabe? Realmente não tinha tido a oportunidade de entrar em contato. Agora, foi em 1975, que eu estava exilada no México, que aconteceu a primeira Conferência Internacional das Nações Unidas sobre Mulher, Desenvolvimento e Paz, e, paralelo à conferência, criaram também a Tribuna Internacional da Mulher. E ali, como o Marcelo tinha vivido, meu marido, tinha vivido na Bolívia 17 anos, nós começamos a participar do Comitê de Solidariedade com Bolívia. E aí, o grupo das mulheres exiladas da Bolívia que estavam ali me convidaram para ir para participar da tribuna, e eu fui. E foi na tribuna que eu encontrei uma mulher e me chamou muito a atenção, porque assim, de onde vinha a sabedoria que ela tinha, de onde vinha essa capacidade dela se apresentar, né, com apenas a 4ª série do ano do primário, né, se apresentar à frente a quem representava ali as Nações Unidas, e todo o grupo nosso era assim, mais de profissionais, né, jornalistas, advogadas, enfim, eram 5.000 e poucas mulheres, a maioria, quase todas, né, profissionais, e muitas, né, dedicadas aos estudos da causa das mulheres. E eu não tinha isso, né? Mas me impressionei muito a forma como ela sabia de onde ela falava, né? Ela falava como uma pessoa que vinha de um acampamento mineiro, né? E tinha toda a vida dela relacionada com a classe trabalhadora que vivia nas minas de estanho da Bolívia, né? No acampamento, e que tinha aprendido o que significava a luta dos trabalhadores e trabalhadoras, e principalmente o que significava isso em tempos de ditadura, que era o que ela estava vivendo naquele tempo. E daí foi que surgiu, como educadora que eu era, né? Como educadora popular, eu disse, olha, eu gostei muito, né, de estar escutando o que você falou, inclusive me ofereci para traduzir, eu disse, olha, eu falo português, francês, espanhol, inglês e italiano, se você precisar, eu me ofereci para traduzir voluntariamente, e fiz isso durante a tribuna. Quando acabou, numa reunião que teve dos bolivianos, né, fiquei conversando com ela se ela não queria que a gente fizesse, quem sabe, um caderno, né, com algum depoimento que pudesse ser partilhado com mulheres de outros países também. Aí ela ficou meio assim, ela disse, você já é a 4ª pessoa que me sugere isso, mas eu tinha muita dúvida, mas eu acho que está na hora, sim, de eu dizer alguma coisa. E começamos o dia seguinte. Então, para mim, escrever esse livro, eu fiz a partir do que eu sabia como educadora popular. Mas o fato de ter participado na tribuna, e principalmente depois que o livro foi publicado, os vários convites que eu recebi para explicar por que eu escrevi aquilo, né? Que foi, eu escrevi o depoimento dela, não é um livro que eu tenha assim feito as minhas reflexões sobre o que ela falou. E quase não havia história oral naquele tempo. Hoje está até na moda, né, as biografias. Mas eu tentei realmente fazer, e fiz a partir da metodologia da reflexão sobre a ação que eu tinha aprendido, né, nos grupos com Paulo Freire, né, da pedagogia do oprimido e outros. E o livro saiu bem mais do que a gente esperava, né, e foi publicado em 14 idiomas. E desde o começo eu me comprometi com ela de que faria tudo que eu pudesse para que ele voltasse à classe trabalhadora, né? Então nós conseguimos preços especiais. Aqui no Brasil se fez uma versão em jornal livro, mas a partir dali eu tive que estudar muito, né? Porque eu não sabia nada assim do feminismo, o que era o feminismo. Aí tinha muita crítica também, que o feminismo era só para a classe média, e eu achava que não, né? Porque eu via assim
também tive a oportunidade, durante o exílio, durante um tempo, eu vivi 2 anos depois do México, na República Dominicana, tive a oportunidade de trabalhar com uma feminista que tinha ficado exilada em Porto Rico, e ela tinha realmente toda uma formação feminista, mas eu tinha muito mais essa outra formação de educadora popular, e como é que a gente lidava com essa questão, né, das relações de classe, e depois eu fui convidada para o primeiro seminário internacional sobre a questão das relações de gênero. Então, a partir dali, né, de estudos e mais estudos, e ser também, como eu diria, confrontada, né, com vários enfoques, várias leituras, né, do feminismo e também da questão da educação popular, me tornei uma educadora popular feminista, e foi a partir disso, né, que comecei a Rede Mulher de Educação, que vingou durante 35 anos, mas hoje a maioria de todos os grupos fazem educação popular feminista. Então, foi assim um pouco o meu projeto de vida, foi esse, né? Principalmente depois que eu escrevi o livro e quando eu vim para o Brasil. E na questão ambiental é que eu fui tomada de surpresa, para dizer a verdade, né? Eu ignorava muita coisa da questão do meio ambiente, como já disse no começo, né? Mas fui convidada através de uma pessoa que conhecia o diretor de meio ambiente da CETESB, uma companhia de saneamento ambiental, e foi ali que, me deparando com as questões ambientais, eu me obriguei a não é nem reciclar, ali era aprender mesmo, sabe? Eu lembro, assim, depois, eu vivi num período da minha infância, sobretudo, né? Eu vivia na colônia, sabe? A gente tinha ar puro, água limpa, não tinha problemas, assim, de meio ambiente, né? Nos vinhedos que a gente tinha, árvores frutíferas, plantação, tudo. Mas depois, né, caindo para morar lá em São Paulo, era completamente outra história. E foi ali que eu comecei realmente a estudar e trabalhar estudando, estudar trabalhando, sempre sobre esse enfoque do meio ambiente. E acho que assim foi uma coisa muito gratificante para mim, como todo esse trabalho que eu fiz me levou também a participar na criação dos primeiros conselhos de meio ambiente lá de São Paulo, né? Me levou a encontrar as entidades ambientalistas, e pouco a pouco também, já quando saí daí da companhia, como nesse encontro com as comunidades, foi muito interessante o encontro da educação popular com os ambientalistas, né? E de uma vez a gente perceber, né, como todo movimento precisa desse aspecto educativo, né? Que foi introjetado dentro dos próprios movimentos. Então, eu diria, para mim, assim, foi mais, né, na década de 90, né, para frente, que eu realmente embarquei nessa da questão da educação ambiental, e muitas pessoas, mas principalmente foi uma colega da Espanha que disse, né, que o Tratado de Educação Ambiental foi um divisor de águas, né, com relação à educação ambiental. E a divisão, eu acho que esse divisor de águas era, de uma vez por todas, né, a gente se considerar um eterno aprendiz, né, pensar sempre que a educação ambiental é individual e é coletiva, e, enfim, e abarcar todos esses temas que são os princípios do tratado, né, que nos levam muito longe, que nos levam a respeitar as várias culturas, que traz à tona toda a questão dos conhecimentos das comunidades indígenas, e nos leva a pensar-nos como parte da comunidade de vida. Foi paralelo à Carta da Terra. Então, não sei se eu respondi ao que a Camila queria saber, e até hoje eu estou nas duas, né? Eu acho impossível, né, a gente ser de fato feminista sem estar pensando, né, a partir do que foi também o ecofeminismo, né, que nos trouxe tantas coisas novas também para a questão ambiental, né? E hoje essa é a síntese que eu tenho na minha vida pessoal. O Moema, então, pegando carona aí nessa pergunta, né, que mexeu um pouquinho no seu baú da memória,
Como que você avalia hoje, né, olhando nesse momento atual, qual foi o trabalho assim que teve maior impacto na sua vida, Moema? Todos esses grupos que você trabalhou, os livros que você escreveu, os tratados que você facilitou, o que você sente que teve maior impacto? Eu acho que tem vários, né? Eu penso assim, claro, né, que se me deixam falar, até hoje está me impactando, porque são poucos livros, né, dentro dos nossos países que têm 50 anos de idade. Esse já está chegando perto, né? E foi o ano passado fizeram uma versão na Bolívia, uma versão especial que entrou dentro de uma proposta da biblioteca do BBB, Biblioteca do Bicentenário da Bolívia, e um livro para ser distribuído em todas as escolas. E agora ele está sendo publicado na Argentina, logo mais, acho que em setembro, talvez, ele sai publicado na Argentina. E tem gente que está me pedindo, mas não tem mais no Brasil. Vamos ver se a gente acha alguma editora. Porque esse livro, ele é uma história pessoal, mas ele realmente funcionou como eu queria, né? E Domitila também, que ele se tornasse um instrumento de comunicação. E eu já acho que até falei aqui, né, nessa questão da lei do espelho, né? Quando eu trabalhei com ele no México, eu trabalhei com ele na República Dominicana, a gente fazia oficinas e as pessoas paravam, às vezes, num determinado capítulo, porque queriam retomar a história do próprio país. Porque na vida de uma pessoa sempre tem uma história maior, né, do que ela vive naquele momento. Sobretudo uma pessoa como Domitila, que é uma pessoa muito consciente, né, da situação dela, né? Como ela diz, né, Bolívia não é um país pobre, Bolívia é um país muito rico, com uma população pobre, e se deve a isso, isso, isso. A gente pode repetir isso aqui no Brasil. Tudo que ela falou das ditaduras hoje está começando a virar de novo assunto do momento presente, né? Não só para a Bolívia, mas para nós aqui também. Então, eu acho que esse foi um trabalho de muito impacto. Mas uma coisa, assim, dentro ainda dessa questão feminista, uma coisa que me deu muita alegria e muita satisfação, e que eu acho que me marcou pessoalmente, foi quando eu consegui, claro, dentro de um projeto e também com o apoio do que era a Secretaria da Mulher ligada à Presidência da República, transformar o programa, né, que emergiu da conferência, da segunda Conferência Nacional das Mulheres Brasileiras, da qual tínhamos participado mais de 200 mil mulheres, transformar isso num kit, né, educativo, pedagógico, trazendo os 10 pontos que tinham sido abordados e trazendo a ideia de um mutirão sobre cada assunto, né, saúde, educação, trabalho, etc., etc., para que os próprios prefeitos e vereadores e secretarias pudessem entender o que significava aplicar essas políticas, né? Ele foi até bastante utilizado, mas agora está tudo trancado. Então, para mim, foi uma coisa assim muito grande de um método de trabalho ligado à educação popular feminista, mas que diretamente atuava com relação às políticas públicas no âmbito nacional. Eu lembro que quando eu mandei para a CONTAG, né, uma cópia, a Confederação dos Trabalhadores da Agricultura, na hora, elas me pediram 4.000 exemplares, aí eu disse que pedissem lá para a Secretaria da Mulher, né? Mas se nota, assim, que dá para você falar, e sempre isso eu insisto, né? De qualquer assunto, você pode falar em diferentes níveis de abstração teórica e em diferentes linguagens. Então, a gente tinha as cartilhas, tinha um calendário com datas que você podia trabalhar essas questões, tinha um vídeo, tinha, enfim, sempre que eu fazia algum trabalho, os resultados a gente procurava fazer nesse sentido, né? Você tinha que mandar um relatório para a instituição que financiou, de alguma forma você podia até fazer um trabalho acadêmico, foi o que eu fiz quando fiz a dissertação de mestrado, né? Foi sobre uma pesquisa ação participante que nós fizemos lá em São Paulo com clubes de mães e grupos de mulheres, mas para elas poderem ampliar a partir dos
dos jovens, a gente fez uma revista, fez um caderno de estatísticas com desenhos que elas sugeriram, porque essas pizzas todas disseram que era muito chato. Então, fomos inventando com elas desenhos que falassem mais, mostrassem mais a realidade. Fizemos um audiovisual e fizemos uma peça de teatro. Então, são várias linguagens, né? E níveis diferentes de abstração teórica, né? Aqui foi no relatório que mandamos para a instituição que nos financiou o projeto e a minha dissertação de mestrado. Eu acho que a gente já tem tanto dado, né? A gente tem que aproveitar mais do que já existe, né? Tirar das prateleiras das universidades e de empresas também, né? Tudo aquilo que já foi análise disso, análise daquilo, e trazer isso para que todo mundo possa ter acesso, né? E entender a partir, talvez, de uma outra maneira de apresentar. Mas acho assim, para mim foi também impactante, eu não tinha percebido na hora, né? Mas foi impactante para mim também coordenar, facilitar o Tratado de Educação Ambiental, porque não fui eu que escrevi, né? Vocês conhecem, talvez, né? O Marco Sorrentino, a Raquel Trasberg, essas pessoas que depois foram tão importantes quando nós tivemos, de fato, uma gestão da educação socioambiental. São pessoas que redigiram propriamente o tratado, eu estive presente também. Mas o fato de que até hoje, como eu continuei, né, junto com os grupos, tentando ver os espaços diferentes dos quais podia ser aplicado, é uma coisa que até hoje eu acabei me tornando uma referência e aonde eu posso colaborar, eu colaboro. Não sei se eu respondi. Uma outra questão que veio, Moema, também aqui, atendendo a pedidos, queria trazer para você, é em relação a onde nós te encontramos hoje. Quais são as ações, quais são as sementes que deram frutos? O que é que você observa que veio trazendo mais impacto? Você consegue elencar para a gente? Por exemplo, você participou de um programa muito importante aqui para a nossa região, que foi o Cultivando Água Boa. Hoje nós quase não falamos sobre ele, mas ele recebeu, inclusive, um reconhecimento internacional importantíssimo na ONU há poucos anos, né? Há pouco tempo. Então, isso é algo que frutificou. E hoje, de um certo modo, não existe mais o programa nos moldes que ele existia, nos moldes em que ele era feito, trabalhado, mas nós temos toda uma repercussão que até hoje se faz sentir na região, em função do Cultivando Água Boa. A conscientização foi feita, a educação foi feita no amplo espectro, desde os jovens, né? Os adultos, os produtores. Mas, além do Cultivando Água Boa, Moema, onde mais a gente te encontra hoje? Principalmente para aqueles que não tiveram ainda a oportunidade de conhecer, de conversar com você mais de perto, como nós temos, ou já tivemos. Então, eu gostaria de falar, no Cultivando Água Boa, eram muitos projetos, né, dos mais diversos projetos, mas cada um deles precisava estar acompanhado da educação ambiental. E eu nunca esqueço, né, uma das coisas importantes que aconteceu é que, em vez de chamar 2, 3 consultores de fora, uma das iniciativas que o programa, a direção do programa teve, foi de convidar universidades para serem parceiras, né, e formar alguns jovens, né, acadêmicos, para irem fazer a pesquisa. Mais de 2 horas, Marcelo, estou falando em público. Estou falando em público. Eu podia vir aqui para te apresentar. Então, aí foram 9 universidades que se juntaram, né? E uma vez eu fui falar da Carta da Terra, no que era o Cefet ainda naquele tempo, lá em Medianeira, né? E foi muito interessante o que um acadêmico me falou. Ele disse: professora, tudo isso que a senhora falou, eu até acho que eu sei bastante, só que eu não sei como dizer, eu não sei como falar. Eu disse para ele, porque isso é uma aprendizagem especial. A academia tira a gente da fala normal do cotidiano e você começa a falar só por códigos que só algumas tribos entendem, né?
Então, esse é um aprendizado também da educação popular, como você fala, não tirando o que é o dado exato, né? Mas você fala com outra maneira de se comunicar com camponeses, por exemplo, etc, etc. A mesma coisa aconteceu quando a gente começou o programa da educação ambiental, que a gente começou o FEA, né? Aí foi uma grande discussão. Quem pode entrar na formação de educadores ambientais? Aí uma das primeiras reações foi: tem que ter, como é que tem que ter acabado o segundo grau. Eu disse: imagina se nós vamos pegar esse critério, né? Tem muito agricultor que sabe muito mais do que qualquer universitário. Nós não podemos fazer esse o critério, né? Aí eu lembro que vieram várias pessoas que não tinham escola universitária, mas tinha um agricultor que disse: eu sei tudo o que aconteceu nessa região, eu já fiz parte daqueles que lutaram no problema grande que teve lá na Firmeza. Acabou que a gente teve, inclusive, uma das recicladoras, né, das que coletam... esqueci o nome dela. Que coletam os materiais recicláveis, né? E que, a partir de todas as entrevistas que a gente fez, que recolhia, entre outras perguntas, o que a pessoa sabia, ela foi aceita. E ela disse: eu acho que foi o dia mais feliz da minha vida. Olha só que coisa importante. E ela trouxe muita contribuição. Então, a gente conseguiu realmente... Mas levamos 1 ano para criar o PAP, né? o Programa de Educação Ambiental, para chegar ao ponto de saber como construir o cardápio a partir de tudo aquilo que tinha aparecido também na escolha das pessoas. Então, eu acho assim, sabe, é uma coisa diferente do que aquele pacote feito, né? Que geralmente a gente sempre pensa, né? Onde é que está? Qual é o... Não, se você quer começar um trabalho, você tem que começar um trabalho a partir daquilo que é a realidade que existe, né? Eu lembro também que quando a gente terminou esse programa, a primeira sessão, né, do programa do Formação de Educadores Ambientais, ficou aquela coisa assim, como é que a gente vai pedir a dissertação? No final, porque eram todas as pessoas comprometidas com as suas comunidades, com os seus próprios espaços, a gente disse: e por que tem que ter uma dissertação? Aí nós decidimos que no encontro cada grupo trouxesse um grande painel com a síntese do que foi o projeto, né? E que cada grupo, cada pessoa se comprometesse a formar 10 pessoas a mais. É um outro tipo de resultado. E é assim, né, que foi o projeto foi se multiplicando. É difícil tirar do coração das pessoas tudo aquilo que foi aprendido. E penso também, né, que ficou muito claro na cabeça das pessoas a importância de acompanhar o planejamento da natureza, como era ridículo, né, finalmente, de ficar só cuidando dos municípios lindeiros, né, ao redor do lago, que todos eles já recebiam toda a água suja que vinha da bacia do Paraná 3. Então, a gente mudou por completo, né? Foi uma grande sacada essa, né? Na Itaipu, mudaram o trajeto e se pensou na bacia do Paraná 3 e se pensou na importância de conservar ou recuperar as nascentes, acompanhar o fluxo dos córregos e dos rios menores desembocando nos maiores. Teve vários mutirões de limpeza, mas a maior consciência era como é que esse município fica limpo para que eu não receba a sujeira dele e possa manter o meu limpo, e assim vai. Então, isso é que é uma educação mais que sistêmica, eu diria, né? É uma educação, de fato, que procura ser mais holística, né? E eu vejo que chegou um momento que foi entendido de que em qualquer programa era indispensável ter também a educação socioambiental como parte do programa. Se era de recuperação de estradas, se era de recuperação de mata ciliar, enfim. E incluindo, de fato, né, a Araceli está aqui dizendo, né, incluir todos os saberes. O saber de um acadêmico que pode trazer dados para uma pessoa que está vivendo na localidade, mas que nunca tinha atinado do assunto, né?
os saberes e os fazeres, né? E principalmente assim, o saber que vem também daquilo que a gente faz, né? Porque o saber não é intelectual só. Né? O saber, ele tem pés e mãos. O Leonardo Boff costuma dizer, né? A cabeça da gente anda conforme andam os nossos pés. Quem nunca viu uma estrada de chão dificilmente vai saber ajudar quem está tendo que caminhar nisso todos os dias, né? Moema, você está vendo que nós temos aqui vários comentários de pessoas que estão tendo contato pela primeira vez contigo, ou de pessoas que já conhecem, conseguem hoje revê-la, reencontrá-la. Tem uma galera boa aqui, Moema. Então, eu penso assim, é muita informação assim em pouco tempo, né? Mas essa questão também das empresas, né? Eu acho que cada empresa vai ter que ver o que pode de fato fazer, né? Eu lembro também muito interessante do que aconteceu no CAD, quando a gente pediu para cada pessoa passar para pelo menos mais 10, teve uma que disse, bom, eu estou no escritório de contabilidade. Eu disse, bom, pensa o que pode fazer lá, né? E ela conseguiu que fosse quase, não digo lixo zero, né? Mas foi impressionante o que ela conseguiu, que as pessoas cuidassem, né, de todo o papel que era gasto, de todas as coisas, a luz, tudo isso. Com foi certeza. muito local, mas foi uma coisa bem concreta, né? Que ela conseguiu interagir Importante. lá naquele escritório. Ok, nós já precisamos iniciar o encaminhamento para o final de hoje da nossa conversa, da nossa live, Moema. Falta muito, mas hoje eu acho que a gente conseguiu trazer um pouco mais de você, para as pessoas poderem conhecer o seu trabalho. Nós conseguimos também hoje falar um pouquinho, né? De novo, eu vou pedir só para a Suelen mostrar, porque toda essa live ela foi baseada na biografia da Moema, que inclusive tem esse título, né? Vocação de Semente. Hoje vocês perceberam, né? Por que é vocação de semente? Né? Moema é a própria plantadora de sementes, olha aqui. E o livro da Domitila, eu não sei se está esgotado no Brasil. Essa aqui é a 15ª edição, Moema. Esse aqui também já está esgotado? Você está sabendo? Quase esgotado? Gente, tem outro livro da Moema, esse aqui é em parceria com o Marcelo, seu esposo, um pesquisador canadense. Ela disse ali, né? Ele morou dezenas, né? Acho que quase 2 dezenas de anos em outros países, né? Também da América Latina, e junto com ela eles fizeram essa obra aqui que é fantástica. Para quem gosta de história, gente, é uma das únicas obras do planeta. Sim, com certeza, adorei. Publicamente para esse trabalho aqui, tá? Fala sobre o maior genocídio da história da humanidade. Então, são 70 vítimas dos povos originários. Vocês podem ter acesso a essa obra. Também eu acho que na Epígrafe aqui de Foz do Iguaçu, não é isso, Moema? O pessoal pode encontrar esse material na Epígrafe, não é? Também na Livraria Mais de Toledo. Também, né? Esse é um livro aqui para a biblioteca, tá? Para pesquisa, para estudo mesmo. Então, ela tem uma série de trabalhos publicados, de obras, e a gente aqui só tem que agradecer a presença de todos. Eu queria passar a palavra para a professora Sueli também e para o João Paulo, para a gente poder já encaminhar no final da nossa live, deixando a Moema para ir fazer o fechamento. Pode ser? Gente, eu queria mais uma vez agradecer o convite do Núcleo de Sustentabilidade e dizer que, assim, para nós, né, que trabalhamos com educação ambiental, que queremos morar, habitar num território sustentável, é motivo de muita alegria, né, que aqui na nossa região nós temos esse sinergismo entre esses vários atores, né, os empresários, os educadores ambientais através do Coletivo Educador, os grupos da UNILA, né, como o Observatório Educador Ambiental Mãe Mavieser, e tantos outros que a gente, né, não vai conseguir nomear aqui. E que bom que a gente tem esse espaço da live, porque assim a gente pode servir de exemplo, e principalmente, né, fazer conhecer
a história de vida da Moema, que ainda é muito pouco conhecida, né, em termos de Brasil. Mas a gente está tentando trabalhar para isso, para corrigir, né, Moema, esse lapso. E no mais, agradecer por tudo, né, pela sua generosidade em compartilhar, né, em abrir aqui o coração mesmo e falar da sua experiência, né, com os balanços daquilo que foi desafio, daquilo que foi, né, que foi contribuição também, né, sem nenhum pingo de arrogância, né, então você ensina muitas coisas para gente, gratidão. E gratidão a todo mundo que assistiu, né, e aqui eu vou deixar também um abraço para a Mariângela, um abraço virtual, né, e para o JP, sempre muito bom estar com vocês. Obrigada, gente. Eu também quero muito mais do que agradecer, quero dizer da minha gratidão por poder compartilhar momentos assim especiais com vocês, que aprendo sempre. Vou retomar o que sempre digo aqui. A ser vocação de semente é ter a disponibilidade de não buscar frutos da sua semeadura, mas senão provocar, cavucar a terra para que num futuro ela dê frutos e que dê frutos a quem puder, a quem estiver naquele momento de colheita. Então, acho que o mais bonito de ouvir a Moema é saber que ela tem feito a semeadura por longos e continua fazendo a semeadura na sua vida e na de muitas pessoas. Então, quero mandar um abraço para a Tereza, que eu gosto muito, que é uma querida amiga, que foi partícipe desse processo de construção do livro Vocação de Semente, Tereza Moreira, e para a Moema em especial, mas dizer que é isso, que a reflexão que fica é que a gente no imediatismo, a gente busca muito a colheita, né? Mas acho que a gente tem que entender que os frutos são sempre para aqueles que virão depois de nós e que é o que a gente pode deixar de melhor nesse pacto intergeracional é a possibilidade de um futuro mundo possível de vida, de prosperidade socioambiental e de muito amor. Obrigado, Moema, obrigado, Suelen, obrigado, Mariângela, e que todos nós possamos aprender a sustentabilidade na prática, e não é só seres, não é só os humanos individuais, CPFs no dia a dia que precisam fazer a sustentabilidade, mas senão as empresas, os organismos, os governos, todo mundo tem que estar empenhado nessa grande vocação de ser semente para o amanhã. Um abraço grande. Está desligado o seu microfone, Moema? Pode falar, Moema. Abriu? Abriu. Abriu. Eu vou começar dando um abraço para a Mariângela pelo convite, né? E também para a Suelen e para o JP, e dizer que é tão bom isso, né? De eu poder continuar fazendo alguma coisa. E nesse momento aqui tão difícil da pandemia, o fato de poder estar partilhando com pessoas que buscam, né, o que fazer, o que refletir, aproveitando inclusive esse momento de retiro forçado para pensarmos como voltarmos diferente na pós-pandemia, né? Que nada será como antes, com certeza, né? E pensar assim, né, que nada brotou na minha vida como cogumelo, nada caiu do céu por descuido, né? Eu tenho recebido muito de outros que passaram antes, né? Eu sou assim, sempre falo, né, que eu aprendi muito, muito com Paulo Freire, né? Tudo aquilo que ele escreveu, muitas outras pessoas depois que eu tive a oportunidade de encontrar com relação à questão ambiental, estava vendo o Friedrich of Capra, foi uma das pessoas que me marcou muito. A Vandana Shiva, que estava no nosso festival também, para mim foi uma grande mestra do ecofeminismo. Então, cada um vai se alimentando, né, de outras pessoas que também têm outras semeaduras, né? E isso que o JP falou é verdade, né? A gente faz tudo que pode para que aconteça naquele momento em que a gente está, mas como é bom para a gente saber, né, que novas gerações estão acreditando nisso que já veio antes e que a gente também está contribuindo em algo, mas a vida da gente é muito grande para mim, o fato de estar com 82 anos, mas não é nada.
dentro do planeta, o que é isso? É infinitesimal e olha lá. Então, acho que se a gente se pensa assim, né, como parte da comunidade de vida, né, não tem espaço para arrogância, né? E vamos estar juntos e juntos e juntos buscando. Fico muito feliz assim quando eu posso criar sinergia com pessoas de outra geração, né? E sinto que de fato eu sei que eu dou, mas eu aprendo muito, né? Eu sei que eu faço algumas coisas, mas muitas eu não sou capaz de fazer, mas eles jovens fazem. Então cada vez mais a gente precisa manter esse espírito, né, de comunhão, que eu acho que a gente em algum momento vai chegar longe, sim, aonde a gente quer. Talvez Moema, nós também aprendemos, viu, Moema? Queria agradecer demais. Bom, queria falar uma coisa que vocês já sabem, mas só para deixar registrado mais uma vez, eu admiro e respeito muito vocês enquanto pessoas, tanto Suelen, quanto JP, quanto Moema. Eu tenho uma admiração, um afeto muito grande, exatamente porque eu sei que vocês têm um olhar mais para o exterior do que para o interior, no sentido da preocupação de transformar, né? Vidas, de deixar um legado, de realizar. E a gente aprende todo dia, né? Moema, eu acho que plantou um monte de sementinhas aí, elas vieram e vêm frutificando. E eu acho que uma grande expectativa, assim, que se eu pudesse ter, né, da vida, embora a gente não deva ter expectativas, mas se eu pudesse dizer uma, eu diria que é o fato de contribuir para que as pessoas aprendessem a pensar planetariamente. dá só um segundo. Eu tinha trazido essa. Não queria deixar. Eu trouxe essa xícara aqui para mostrar. Foi. Uhum. Uma pergunta que me foi feita, né, a respeito das empresas, e eu estava pensando o que eu ia dizer e encontrei nessa xícara, né, que é uma frase da Margaret Mead. Ela diz: ninguém de nós é tão bom quanto todos juntos. E eu acho que isso aqui é uma frase genial para qualquer liderança, seja ela de empresa ou de outra organização. Aprender a trabalhar juntos, trazer o melhor que cada um tem, daí sim, puxa para frente que a coisa vai. Você acabou de resumir. Eu me lembro que você comentou a respeito dessa xícara hoje, né? Antes da live. E eu esqueci da xícara durante a live. Agora você trouxe no final, eu falei, nossa, é a frase que fecha, né? Tudo isso que nós fazemos, ninguém sozinho é melhor do que todos nós juntos, não é isso? É mais ou menos essa ideia, né? Isso. E a questão da liderança, então, se a liderança pensa isso, ela vai ter uma forma especial e específica de atuação junto com os demais, né? Recolhendo o que cada um pode trazer e fazendo a síntese disso, né? Não, fantástico. Não, fantástico. Acabou de fechar com chave de ouro, Moema. Então, assim, nossa gratidão, embora te fale muito a palavra gratidão, mas gratidão sincera mesmo, viu? Obrigado por compartilhar. Espero que você esteja disponível aí para uma outra oportunidade, assim que você também puder, o núcleo, a gente vai organizando a agenda. Eu acho que muita gente precisa ouvir sobre você e sobre mais pessoas que tenham essas histórias transformadoras de vida, viu, gente? Muito, muito obrigada. Eu só tenho que agradecer. E a Simone Vieser ainda escreveu aqui, ó, sua filha, coisa mais linda. É da Simone, tá vendo? Simone, um abraço para você, um abraço para o Marcelo, um abraço para a família toda, viu? Que vocês fiquem bem. Mesma coisa para a Suelen, mesma coisa para a JP, muito carinho para vocês. Obrigada, e vamos em frente com o Festival da Terra, viu? E vamos voltar para falar do coletivo educador também, hein? JP, se prepare, ok? Muito obrigada, gente. Um beijo grande para todo mundo. Obrigada, tá? Vou continuar.